e 25. Hoje é 25 de setembro de 2025. Hoje é quinta-feira, né? Agora é 7h09 da manhã. Então, bom dia, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Fala. Sim. Vou mostrar pra vocês aqui a minha branquinha. Ela tá aqui comigo. Mas ela já tá na posição já de cascar fora, viu, gente? Ali ela já dá o pulo dela e vai embora, tá? Ela é assim, ela vai dar o pulo dela, ó. Meu pulo cascou fora. Então não deu nem tempo de eu mostrar. Eu ia mostrar no Instagram, não vai dar nem tempo de mostrar no Instagram, viu? O Instagram vai ficar sem ver. Só deu tempo de mostrar só no TikTok. Ela tem hora que ela vem cá e ela volta de novo, é uma confusão danada. Pois ela volta de novo. Então, bom dia para todo mundo, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. E nós vamos dar continuidade à mensagem. Essa aqui é fininha para danar, peguei ela lá. Gente, eu vou ter que colocar uma caixa para mim ficar guardando as mensagens que eu tô lendo, para mim não misturar. Então eu vou ler essa daqui, né? Eu já até iniciei ela um pouquinho. O que foste ver, é essa aqui que eu estou lendo agora, ó. O que foste ver. E eu estou na página 5. Deixa eu orar primeiro. Hoje, graças a Deus, eu estou melhor. Graças a Deus, até meu corpo está melhor. Eu tinha pegado uma febre, até ontem eu estava com febre, gente. Eu trabalhei com febril ontem. E a minha esposa chuchando remédio em mim. O negócio é você deixar sem remédio, você acredita? O seu próprio corpo combate. Hoje eu tô bom. Hoje eu tô bom. Meu nariz ainda tá escorrendo um tiquinho, tem que parar com isso. Mas hoje eu tô bom. O corpo tá melhor. O corpo tava ruim pra danar. Hã? Se tiver febrão, tem que tomar, papai. Não, tomar nada não. Então vamos orar então. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez vamos iniciar a live. Levando a tua palavra, a tua mensagem. Nos ajuda, nos guarda, nos protege. Cuida da gente onde a gente estiver, Pai. Peço também, Senhor, que o Senhor venha aqui revelar para nós a tua palavra. Abra o coração das pessoas que vão escutar, Senhor. Traga entendimento, paz, conforto, alegria. A tua palavra é eficaz. Ela discerne os pensamentos das juntas e medulas. E ela pode ir e ela é eficaz para levar a tua palavra, levar o pensamento das pessoas. Ela sabe a necessidade de cada uma das pessoas. Eu peço, Senhor, essa manhã, que o Senhor dê a nós o pão de cada dia, mas não o alimento natural, o alimento espiritual, para que nós possamos alimentar dia a dia o pão de cada dia espiritual, que é a tua palavra, que é o Espírito Santo, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Então é aqui, ó. O solzinho veio ali, mas o solzinho ali, aquele solzinho ali é mentiroso. Não é que ele é mentiroso, né? Ele vai, depois ele volta de novo, fica tipo um ventinho. Eu já olhei a temperatura hoje. Hoje vai estar no máximo 20 graus, 21 graus. Não passa disso não. Graça sendo essa única coisa que, quando ele chamar, eu sairei de lá. Algum dia. É para isso que eu vivo hoje. É para fazer isso, conhecê-lo
e servi-lo. E esses ministros mais jovens aqui, irmão Graham, como o irmão Rudiger e os demais, eu certamente os exorto a ficarem firmes, confiarem. Quando entrei esta noite e me sentei lá atrás, e ouvi os cânticos apenas cantando. O quanto estávamos batendo palmas, como vem cear. Ora, puder ver a irmã, estavam batendo. Snitz também lá de pé, batendo palmas. Como vem cear. O mestre chama, vem cear. Também, e ver todos aqueles velhos santos que partiram bem, eles estão só esperando na outra margem além. E eu quero vê-los. Um desses dias, a velha mãe, puxe, posso ver a tia Dortes lá de pé junto à porta. Aquela vez, quando ela estava tão mal, eu vi me aproximando. O irmão Jorge e eu disse, bem, há uma ressurreição dos mortos. Eu disse, bem, há uma ressurreição dos mortos. Vê-la tão claramente a irmã Ebert e todos aqueles outros. Ei, a propósito, acho que a Frandier está passando bem agora. Eu liguei para ele. Interurbano na outra noite. Orei com ele novamente e ele disse, esta é a primeira vez que senti o toque de Deus em ano. Ele disse, vou fazer minha visita ao tabernáculo. Uma das primeiras coisas, assim que voltar para Indiana, voltar para cá. Assim louvado seja o Senhor. Frank é um bom rapaz, um ótimo rapaz. Ele tem tido seus altos e baixos. Dom não está aqui. Está? Sim, acho que não. Aqui, mas ele tem tido seus saltos altos e baixos, mas Deus irá tirá-lo de cena um dia desses, se ele não vier. Assim vamos orar por ele. Antes de abrirmos a palavra, vamos reinclinar nossas cabeças ao escritor, o grande Espírito Santo de Deus. À medida que a vida começa, esta vida mortal começa a tornar os cabelos grisalhos e a enrugar a testa. Tempo sentir essa vibração da vida eterna dentro de nosso ser mortal e avolumar-se em nossa garganta. Quanto sabemos que se não fosse por ti, que assim que esta vida terminasse, tudo terminaria, mas com Paulo de outrora disse, bom dia, Abel, Deus abençoe você também. Deus que nos dá a vida, a vitória para o nosso Senhor Jesus. Amém, Deus abençoe. A morte não podia picá-lo, ou nem poderia a sepultura retê-lo. E o pó daquele corpo santo espera a ressurreição. Esta noite, amém, mas sua alma está na presença de Cristo, que disse, seria ainda muito melhor partir do que permanecer. Então, gente, quando você já está preparado para as coisas de Deus,
É melhor você partir do que você permanecer na terra. Mas vocês já repararam que as pessoas, quanto mais vai passando o tempo, mais elas querem viver? Viver é maravilhoso, eu vou falar com vocês, não é ruim não. Mas se você for embora, é melhor ainda, você sabia disso? Depende se você estiver pronto para as coisas de Deus. Se você não tiver, vai ser um pesadelo. Porque vamos parar para pensar aqui. Claro, se Deus te der saúde, se você tá a situação financeira razoável, porque para você comer também, até para você viver, você tem que ter uma situação financeira razoável. Ninguém tá falando de dinheiro aqui não, tá, gente? Entendeu? Mas você já viu tanta obrigação que a gente tem que fazer? Você tem que cuidar do dia a dia da sua vida, você tem que pagar suas continhas, né? Tem um dia que você acorda um pouquinho assim com o corpo meio lento, a morte só vai te pegando cada dia que passa, os problemas vai vir, você vai ficar velho. Então, se você for olhar para as coisas sobrenaturais, é melhor ir embora do que estar aqui na terra. Se você estiver com Deus, é muito melhor. Lá você vai descansar. Lá você só vai acordar só na hora que estiver no julgamento das coisas de Deus. Se você for a noiva, você já vai acordar com a noiva já no arrebatamento. Se você for a noiva, a esposa do cordeiro, você já acorda no arrebatamento. Você não passa por tribulação, não passa por nada. Aí se não for a noiva, vai passar por tribulação. Mas agora, vamos olhar o lado agora natural aqui. Por mais que a gente temos que fazer nossos planejamentos, é claro, você tem que planejar, melhorar a sua vida, né, para sua velhice, ter um confortozinho, uma coisinha melhor para você viver, para sua velhice, claro. Mas todo mundo vai ficar velho, todo mundo vai ficar cansado. Você já parou para pensar se por acaso Deus deixar você viver 100 anos? 100 anos tem gente que vive, mas é muito ano, né? E aquela geração que você cresceu, tudo foi embora, você vai ficar aqui triste, velho, cansado, com a geração que não já é da sua idade e tal. Então, esse mundo aqui é uma ilusão, tá? Nós temos que passar por esse mundo, claro que temos. Deus escolheu para nós estar nesse tempo aqui, nesse lugar, na sua família, onde você mora, qualquer outro lugar. Isso é verdade. E que você dê bom testemunho para seus vizinhos, seus amigos. Você não precisa ficar abrindo a boca, eu sou cristão, eu creio em Deus e tal, não. Dá bom testemunho. Seu vizinho pode olhar para você e falar, não, aquele senhor ali, aquela senhora ali, tem um jeito diferente. Você não vê ele comportar como o mundo comporta. Isso aí você já está pregando, você já está falando de Deus para ele, né? Então, por mais que nós temos que passar por esse mundo, e todos vão passar, mas claro que é melhor você ir para a glória de Deus, que ficar aqui. Porque isso aqui, cada dia que passa, vai ficar pior, tá? Só para vocês saberem, cada dia que passa, as pessoas que estão agarradas com o mundo, elas ficam torcendo para as coisas melhorar. Claro, você quer melhorar suas coisinhas, não ficar pior. Mas você pode ter certeza que as coisas vão piorar. Porque a própria Bíblia falou que vai terminar no tempo de Sodoma e Gomorra, né? O povo todo pervertido, no tempo de Noé. Então, você tem que estar preparando cada dia mais a sua vida espiritual, a sua vida cristã, para aquele dia que Deus te pegar, você já está pronto. E o grande evangelho que ele tão corajosamente proclamou em seus dias, mesmo de trás de grandes de prisão, escreveu quando seus olhos o estavam incomodando
tanto que escreveu em grandes letras, e tinha lutado com feras, e tinha muitos açoites em seu corpo. Esse mesmo evangelho glorioso, estamos lutando com tudo o que há em nós, para mantê-lo avançando até que aquele dia somos gratos por ele, por esse pequeno tabernáculo. Tabernáculo é seu corpo, por seu pastor, seus membros, toda a junta, e pela pequena cidade na qual se encontrará. Pois verdadeiramente, Senhor, esse é o lugar onde preguei meu primeiro sermão. E rogo, ó Senhor, que essa pequena igreja e o Espírito de construí-la permaneça até frequentar aqui. Que não haja nenhum deles perdido. Rogo por um grande despertamento espiritual aqui em Útica, que o poder de Jesus Cristo possa, sobre essa pequena cidade, e chame muitos a Cristo. A bênção a todos os que estão preocupados com essa coisa, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo fale conosco esta noite, deles aquele grande encontro, domingo, que estão esperando que seja glorioso pela tua presença. Perdoa-nos os nossos pecados, e se por acaso houver entre nós que não te conhece, esta noite que esta graciosa esperança não palpita sob seu pedido, então que encontre esta noite, Senhor, aquelas grandes fontes de alegria a jorrar para a vida eterna. Ouve nossa humilde oração. Abençoa a leitura da palavra, e que o Espírito tome as palavras e as plante onde tenha o melhor proveito. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês sabem, quando venho a Útica, não parece que vim aqui pregar. Parece apenas que vim aqui falar um pouco com as pessoas, porque conheço todos vocês e só um pouco de companheirismo. Agora vamos ler esta noite em Mateus capítulo 11, alguns versículos, até por volta do 15. Eu gosto de ler a palavra dele, porque a sua palavra é verdadeira e é eterna. Agora, a razão por que gosto de ler a sua palavra, porque minhas palavras falharão. Eu sou homem, mas suas palavras nunca podem falhar. E para vocês, pessoas preciosas que estão aqui esta noite, sei que se não fizermos mais do que ler esta palavra, vocês receberão alguma coisa. Vocês irão para casa, pois este é o alimento do qual o irmão Grã estava falando, e que ele a vivifica a nós enquanto lemos. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali e a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. E disseram-lhe: Eis tu aquele que havia de vir, ao esperamos outros? E Jesus respondeu, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes.
os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto uma cana agitada por vento. Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido. Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes ver um profeta? Sim, vos digo, eu e muito mais do que profeta. Porque este é quem está escrito: eis que, diante da tua face, envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Quero dar uma pequena palavrinha aqui para vocês. Deus sempre, quando ele vai trazer uma mensagem para o povo de Deus, ele sempre envia um anjo. E um anjo é um mensageiro que fala dele. Um mensageiro, um profeta. Antes de Deus vir, Deus tinha na terra João Batista, que batizava com a água. E Deus vai batizar com o Espírito. João Batista fala que não tinha nem capacidade de desatar a sandália de Cristo. E João Batista batizou Jesus. E Jesus falou assim: procede que você me batiza para cumprir todas as escrituras de Deus. Mas antes de Deus chegar, João Batista já vinha batizando as pessoas. E sempre Jesus manda uma mensagem para o povo antes de mandar um juízo. E Jesus sempre manda também um profeta antes de condenar o povo de Deus. Então, cada era tem um profeta, tem um homem da terra aqui que Deus mandou uma mensagem para ele para salvar o povo. Como Jesus mandou João Batista antes dele, depois João Batista foi diminuindo e Jesus continuou fazendo a obra. Jesus manda um profeta nessa era para revelar todos os segredos das coisas de Deus, para que qualquer um filho de Deus não se perca nesse mundo de Sodoma e Gomorra. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é o maior do que ele. E desse aquele dia, os dias de João Batista, até agora, se fez violenciar ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele. Porque todos os profetas e lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, esse o Elias que havia de vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Se eu fosse tentar tomar um pequeno texto para uma palestra, para contexto desse assunto, eu tomaria este, que fostes ver. João, em seu dia, pelo mundo, era considerado um homem selvagem. Agora eu quero que vocês comecem a captar aqui. Ele vai contar as historinhas dele, eu nem li essa mensagem, tá? Eu estou colocando coisas aqui que talvez pode ser que eu fale aqui, mas ainda eu nem sei qual que vai dar o prosseguimento. Eu estou pegando o raciocínio, eu acho que ele vai chegar nesse assunto.
Mas eu vou trazer para vocês aqui o seguinte. Eu quero que vocês possam estar entendendo as coisas de Deus. Vamos pegar o raciocínio como foi lá no tempo de João Batista com o raciocínio de agora. Dessas 7 eras da igreja de Laodiceia. Nós estamos agora laodiceianos. É o final das eras, das 7 eras da igreja é Laodiceia, onde vai terminar tudo. Nós estamos em Laodiceia. E nós vamos comparar com o tempo de João Batista, que Jesus enviou ele, tá? João, em seu dia, pelo mundo, era considerado um homem selvagem. Então quer dizer que Deus enviou o profeta João Batista para levar o evangelho, para batizar as pessoas, para levar as pessoas a arrependimento, para que as pessoas fossem salvas. E depois Jesus chegaria, batizava Jesus, diminuía o ministério de João Batista e Jesus continuava levando a palavra de Deus, tá certo? Mas por que Jesus escolheu João Batista, que era um selvagem? Vocês já pararam para pensar isso? Por que que Jesus separou João Batista, que era um homem selvagem? Para pensar vocês aí. Porque Jesus nunca vai querer muito aquelas pessoas tão religiosas, pessoas com tanto instrução, escolaridade. Jesus trabalha com o coração da pessoa. Costuma a pessoa selvagem ser mais honesta, mais sincera no coração do que essas pessoas muito estudiosas. Porque pessoa muito estudiosa, ela pega muito credo, muita teologia, coisas que muitas vezes não é coisa de Deus. E Jesus mandou um homem selvagem, separado das religiões todas que existiam naquele tempo. Agora eu vou colocar para cá também. Jesus, quando ele envia seu profeta, ele envia um profeta que não tem muito estudo. Estudou até, eu acho que até a 7ª série, que foi o nosso profeta William Marlon Branham, que é o profeta dessa era, desse ano. Ele já faleceu, mas a mensagem dele é viva até hoje. Sem essa mensagem que eu estou lendo para vocês, ninguém salva, ninguém escapa. Do mesmo jeito que Deus enviou João Batista para aquele tempo, Deus enviou para nós um profeta para esse tempo agora. Que ele não está presente, mas a sua mensagem é presente. Ele liga todos os cabos das mensagens todas para que nós não possamos nos perder e não possamos ficar enganado com as religiões. Então vou continuar. Ele era meio desnudo, pedaço de pele na sua orelha enrolada em torno dele, a barba cheia no rosto, seu cabelo provavelmente projetava-se de lado, e para apenas o mundo, as pessoas do mundo, ele era um homem selvagem. Nós o chamaríamos louco. Então você quer dizer, meu querido, minha querida, que Deus enviou um profeta para nos salvar nessa geração que nós estamos vivendo, que se nós fôssemos olhar para ele hoje, ele seria um homem considerado louco, selvagem, não estaria ligado a religião nenhuma desse sistema religioso. E nós ia achar que ele era louco. Só que eu quero te falar uma coisa. Deus falou que o homem de Deus ia ser considerado louco. E as coisas do mundo também seria loucura para Deus. Então vocês prestem atenção. Apenas um velho, eremita, que vivia no deserto. Então o homem vivia nos desertos. O homem era alienado das coisas do mundo. Ele vivia na natureza, gente. Ele era separado dessa confusão do mundo total de política,
de coisas do mundo todo. Presta atenção, todo homem de Deus é mais ou menos assim, gente. Não fica agarrado com as suas religiões aí, não. Para a igreja, sendo que ele pregava, era fanático, a igreja pensava, aquele homem absolutamente é estritamente excêntrico, religioso. Se ele tivesse vivido hoje, ele não teria sido reconsiderado, menos hoje do que foi então. Porque o mundo não muda, as pessoas vêm e novas gerações surgem, mas o espírito que governa o mundo é exatamente como era então. E será, enquanto houver o mundo, mas aqueles que conheceram João, aqueles que creram nele, eles saíram para ver algo que era real. Apesar dele não ter muito estudo, ser um homem selvagem, ele era um homem real. Aí, divide-se hoje. Como foi então? Em 3 classes diferentes, o mundo, a igreja e o crente real, verdadeiro. É assim que o mundo se encontra hoje. O mundo, o incrédulo, a igreja e o membro morno, e então o crente real, o verdadeiro. Algumas pessoas vão à igreja para encontrar falhas naquela igreja. Então tem pessoas que vão só na igreja para encontrar falha na igreja, colocar defeito nos irmãos, na igreja, um tanto de coisa. Sempre vai ter isso. E algumas pessoas vão para ter posição social. Só para falar, eu vou na igreja, sei lá o quê, mas... Ou que considera uma melhor classe, ou um ajuntamento. Outros vão para encontrar paz. Para encontrar Deus em algo real. Esses são os que recebem o benefício da reunião. Eu sempre disse que o evangelho produz 3 tipos de pessoas. O incrédulo. Então eu quero falar para vocês aí. Num ajuntamento religioso sempre vai ter 3 classes de pessoas. O incrédulo, o crente manufaturado e um crente verdadeiro. Então são 3 classes de pessoas no encontramento religioso. Sempre foi assim. Depende só para que você vai. A atitude que você tem. A mensagem que ele pregava. Ora, o mundo não iria para ouvir uma mensagem como aquela. Eles o condenariam. Hoje, tanto quanto condenam, então, a mesma coisa. Se você for aquela mesma mensagem ser pregada, mas não deve ter sido uma mensagem tão ruim. Jesus disse que jamais nascera um homem até aquele tempo que fosse tão grande quanto João Batista. Então a mensagem de João Batista não era tão ruim não, gente. Só que ela era tão bruta, tão verdadeira, que se ele falasse, parecia que ele era arrogante. Mas ela não foi ruim a mensagem, não. É porque os povos só queriam escutar da forma que eles queriam, que ficasse alisando eles assim, ó. E a palavra de Deus tem hora que você tem que ser bruto, você não tem que ficar alisando ninguém, não. Você tem que tacar a palavra de Deus, é pra cima mesmo. E os pregadores de hoje aí, coração de galinha, fica alisando o povo aí, ó. Com medo de perder membro da igreja. João Batista não tinha medo não, tá? O problema dos pastores que é coração de galinha. Eles não vai para cima. Fica com medo de falar a palavra e os membros embora. Jesus
aproximou a sua margem. E ele disse: fostes ouvir um vento que agita as canas, simplesmente se curva a tudo. João não. Tá vendo? João não era um coração de galinha, não. Esses pastores que não corrigem seus membros da igreja com medo de eles ir embora. Ele disse: então, fosses ver um homem finalmente trajado. Ele disse: eu vos digo que os que se trajam finalmente são de palácios de reis. Mas ele disse: o que fostes ver? Então, um profeta. Eu vos digo que João era mais do que um profeta. João era mais que um profeta. Porque esse é aquele que foi profetizado. Esse ia vir antes do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus viesse depois. Ou predito que ele pregaria diante de ti o teu caminho. Um grande homem, João, mas o mundo não podia ver dessa maneira. Então, olha só para vocês verem como que o mundo é tão afastado das coisas de Deus. E hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Vocês param para pensar aí. E, um grande homem, João Batista. João Batista, na época dele, ele foi um grande homem. Mas poucas pessoas souberam que ele foi um grande homem. O mundo não podia ver dessa maneira. Então o mundo não podia ver que João Batista era um grande homem, que era o homem daquele tempo. Hoje é a mesma coisa hoje. O nosso profeta William Marlon Branham é um grande homem. Um homem que trouxe a mensagem de Deus para separar as coisas do mundo, para que não entre nas coisas de Deus, trazer todas as coisas certinhas das 7 eras, tudo que você necessita para você ser salvo. A mensagem que eu estou lendo é dele. Deus trouxe para ele para trazer para nós. Ele foi um profeta. Deus não faz nada primeiro sem revelar aos seus servos, os profetas. E o profeta nos revela as coisas de Deus. E nesse ano também, nesse tempo, ele foi um grande homem, mas o mundo não. O mundo não podia ver dessa maneira, e não vê dessa maneira, que nós temos um grande homem, um grande mensageiro, que tinha João que atraía a atenção. Alguns iam ver um homem selvagem, balançando as mãos, seminu, cabelo por todo o corpo. Ele era uma pessoa que parecia um tão rústico, provavelmente seus cabelos, mãos, porque ele era um tipo perfeito de Elias. Elias era um homem peludo. Tá vendo? Já está falando de Elias também. Era um outro profeta. Sempre Deus trabalha com homens de Deus que são profeta primeiro, para cada geração, para cada época, para trazer a palavra de Deus para o seu tempo, para a sua época, para salvar o povo de Deus. Porque se você for analisar aí, as religiões todas aí, que tem milhares de religião, elas não têm a palavra de Deus. Então Deus precisa de um profeta que não seja ligado às religiões, para trazer a palavra original para poder salvar o povo de Deus. Mas só que o mundo não vê isso. O mundo não vai ver. E foram vê-lo. Alguns deles foram vê-lo só para ver como ele era. Outros foram ver para discordar dele. Outros foram ver para encontrar o que de um bom podia extrair.
É assim que seria hoje, se ele viesse. Se ele estivesse aqui hoje, ou sua mensagem fosse apresentada exatamente como foi então, seria a mesma coisa. Agora vamos. Tá vendo? Tudo que eu falei com você. E a própria verdade. Só que hoje é o nosso profeta William Marlon Branham. Nem outro nome, mas o mesmo requisito que tinha João Batista, o nosso profeta tem. Só que é outro nome. Só que as pessoas não entendem. E as pessoas não vão entender. Só Filho de Deus que vai entender. Se sua mensagem foi tão surpreendente, de tão que sacudiu as religiões, tá vendo? Porque a mensagem de um profeta de Deus, ela não vem igual às religiões. Ela vem para cortar tudo. Para colocar tudo em ordem. Vejamos o que ele pregou. A primeira coisa que ele pregou foi arrependimento para todos. Então quer dizer que para você ser salvo, primeira coisa que você tem que fazer é arrepender dos seus pecados. Tá vendo? Pode parecer uma coisa muito peculiar, simples, mas é o primeiro requisito. Arrependei de vossos pecados e serei batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É a primeira pregação que o profeta teria pregado aqui. Batizado no nome do Senhor Jesus, tá? Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, como as religiões pregam aí, ó. Por isso que eu estou falando com você. Deus precisa sempre de um profeta nessa era para ensinar as pessoas a ser batizado no batismo correto. O batismo correto é em nome do Senhor Jesus. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Tá? As religiões batizam sim. Se você é da religião e é batizado desse jeito, você está com o batismo errado. O batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Então, só aí dá para vocês entenderem que o batismo, até o batismo, é diferente das religiões. As religiões não têm a palavra de Deus. É o arrependimento. Sempre cega os olhos dos incrédulos ou do membro de igreja. O membro de igreja sente que não tem nada de que se arrepender. E quando essas pessoas ou o povo chega a esse ponto de achar que não tem nada de que se arrepender, você está numa condição mais grave, embora sendo um membro de igreja. Você está numa condição mais grave do que o pecador na rua. Tá vendo como que uma religião ela pode ser considerada mais grave do que uma pessoa que está pecando na rua sem estar na religião? Porque um cara que está lá na rua, lá dependendo, do jeito que você falar com ele, talvez ele ainda até concorda com você e você consegue talvez até conseguir fazer ele batizar no batismo correto, que é no nome do Senhor Jesus. Mas se você for falar para um cara que está na religião, ele acha que o batismo da igreja dele é certo. Tá vendo? Como que é complicado esse negócio de religião? Por isso que Deus sempre manda um mensageiro, que é o seu profeta, para ensinar as coisas corretas de Deus, para que o povo de Deus não seja enganado com religião. É a pior coisa que tem, é o tal da religião, gente. Ela não deixa as pessoas chegar a Deus. A religião não deixa, não. Porque se você vai falar, o próprio cara que está na religião, ele não quer aceitar que a religião dele é errada, não. Ele acha que a religião dele é certa. É certa, ele está seguindo, sabe? Pois as escrituras disse, no livro de Apocalipse falando sobre a igreja, disse,
ela estava nua, a sua igreja está nua. A sua igreja está nua. Desgraçada, miserável e cega. E não sabia. Tá vendo? Tá vendo como que o evangelho de Deus, a gente tem um profeta, tem uma mensagem verdadeira, ela é contra tudo e contra todos? É a única verdade que tem, é essa, gente. Agora, se um homem estivesse na rua, ele tivesse cego, seria horrível. Se ele fosse pobre, seria horrível, nu, horrível, mas não sabendo. Essa é a parte lastimável. E é a pessoa hoje que dizem cristão. Então a pessoa está numa igreja, ela está cega, está nua, e não sabe que ela está cega, está nua. E ela acha que ela é cristã. Quando a pessoa fala comigo assim, ó, eu sou cristã, que hoje todo mundo é cristão. Cada um tem uma bíbliazinha, tem uma religião. Não é cristão, gente. Ele não tem nem o batismo correto. Para começar, ele não tem nem o batismo correto, que é no nome do Senhor Jesus, ele não tem. Ele é cristão. Ele vai à igreja, ué. Cego, nu e não vê. Que pertence à igreja, que não sabe que precisam de arrependimento. Se você precisa de arrependimento e reconhece que você precisa de arrependimento, primeira coisa que você tem que fazer é ser batizado no nome do Senhor Jesus, para o perdão dos vossos pecados. Ele disse isso. Alguém o deixa irrequieto. Agora, quando João começou a pregar o arrependimento, aquelas pessoas da igreja, elas disseram: olha aqui, temos por pai Abraão. Não precisamos de nenhum desses pregadores incivilizados saindo do deserto. Tá vendo? Nós temos o nosso pai Abraão. E nós não precisamos desses pregadores saindo lá do deserto, não. Todo rústico. Eles não falam a mesma língua que nós falamos da nossa religião aqui. Vem cá querer falar isso aqui. Não tem autoridade, nem estudo eles têm. Tá vendo? O próprio povo não aceita um profeta daquele tempo, que era João Batista. Esses grupos literados, não denominacionais, não precisamos de nenhum de suas gritaria e comportamento, pois temos por pai Abraão. Nós não precisamos dessa gritaria, não, desse tanto de coisa aí, não. Nosso pai é Abraão. Assim iria essas mesmas mensagens cegar a igreja de hoje. Então a mesma mensagem que foi pregada lá com João Batista está sendo pregada agora para você, viu, querido? Querida, a mensagem está sendo pregada para você. Eu estou lendo ela aqui, mas a mensagem é viva e eficaz do mesmo jeito que foi viva lá, é viva agora. A palavra de Deus, ela não volta vazia, não. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês vai ser cobrado, tá? Eu estou evangelizando vocês, hein? Vai ser cobrado. Deus vai abrir a cortina lá e vai falar: ó, você estava na live lá do Toninho Motoboy Expresso. Você estava lá na live lá do Antônio Márcio no Instagram. A mensagem está sendo pregada, tá? Do mesmo jeito que a de João Batista foi pregada naqueles tempos, a sua está sendo pregada aqui agora ao vivo. Tá? Cuidado, hein? Cuidado com a sua decisão. Conserta a sua vida. Primeira coisa que você tem que fazer é a batizar no nome do Senhor Jesus. Senão você vai estar enganado sua vida toda. Eu estou querendo te ajudar. Assim iria dessa mensagem cegar a igreja hoje. Se você perguntasse a uma pessoa rapidamente:
Você é cristão? Diz sim. Rapidamente dirá: a que denominação você pertence? Agora isso está bem, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Um deles diria: bem, sou metodista, ou batista, ou presbiteriano, qualquer igreja a que por causa ser filiados, o que está perfeitamente bem. Mas isso não responde à pergunta. Você ainda precisa de arrependimento. Arrependimento abala as pessoas. Elas acham que não precisam disto. Eu sou o diácono, eu faço certas coisas na igreja. Isso não é desculpa para nada. Você ainda assim precisa de arrependimento. E João estava simplesmente confirmando a promessa de Deus e pregando contra a religião intelectual. Então, João estava pregando contra a religião intelectual. E o que eu estou fazendo hoje é a mesma coisa. Eu estou pregando contra a religião intelectual. Eu não sou profeta, não. Mas eu sou homem de Deus. E eu estou pregando contra a religião intelectual. Como João Batista pregou lá atrás, eu estou falando aqui agora também. Cuidado. O juiz está aqui agora. E se ele aquela mesma mensagem fosse proclamada hoje, causaria tanta agitação entre os religiosos como causou então, porque a única diferença, eles dizem, em ter por pai Abraão, eles dizem hoje: bem, quero que você saiba, sou um membro da certa congregação. E João diz: mas está posto o machado e a raiz da árvore, e toda árvore que não produzir fruto é cortada. Então hoje está posto a raiz sobre o machado, e toda árvore que não produzir fruto é cortada. Tá dando para vocês entenderem aí ou não? Então eu estou colocando a mensagem para vocês aí. E toda raiz que for de Deus verdadeira, ela vai ter que produzir fruto. Se ela não produzir fruto, ela será cortada. Então a minha mensagem, a mensagem de Deus, tá, gente? Mas a mensagem que eu estou trazendo para vocês, se ela não chegar no seu coração, que é a raiz, e ela não produzir fruto, ela será cortada e lançada no fogo. E se ela for lançada no fogo, não tem salvação mais não, viu? Não tem salvação mais para a pessoa. Então ainda dá tempo de cada um que está escutando essa mensagem arrepender. A mensagem hoje é de arrependimento. Arrepende e seja batizado no nome do Senhor Jesus. E ele disse: ele está vindo com uma pá na sua mão. Ele limpará as eiras e queimará a palha. Então essa mensagem que eu estou trazendo aqui era para ela limpar as eiras da sua vida. Se tiver alguma coisa aí que estiver sujando a sua vida, com essa pá vai limpar as eiras. E queimar as palhas. E reconsiderará no celeiro o trigo. Então você vai ser posto
no celeiro do trigo, se você for um filho de Deus. Se não, cuidado. Ou não admira que Jesus tinha dito: não houve homem nascido como ele, João Batista. A razão por que João fez isto é que ele era uma pessoa especial. Deus equipa um homem, ele o equipa com seu próprio material. Então, quando Deus vai trazer um mensageiro de Deus, presta atenção, gente, pelo amor de Deus, essa palavra aqui, ela pode te salvar a sua vida, mas ela também pode condenar você, tá? Você que está vendo essa live agora, você tem uma responsabilidade enorme. Eu nem sabia que eu ia ler isso, eu vou ser sincero para vocês, eu nem sabia. Mas aqui eu tenho que falar com vocês a pura verdade. Você está recebendo uma mensagem maravilhosa de Deus que deixou para nós aqui. Ela pode te salvar, se você for de Deus. Mas se você também não crê nas coisas que está sendo falada aqui, sendo lida, você pode ser condenado. Porque presta atenção o que eu vou ler aqui. Uma pessoa especial. Deus escolheu um profeta especial para trazer a palavra de Deus, que seria fora de todas as coisas religiosas. Deus equipou um homem, ele equipa com seu próprio material. Ele não fora para o deserto ouvir uma palestra intelectual, algo que estaria com o discurso de um político. Ele não é um político, o nosso profeta. Ele não mistura nem com política. Jesus disse que fosses ouvir quando fosses com as pessoas que ouviram João. Ouviram um homem que nasceu desde o ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo. Elas não ouviram alguém que fazia concessões no Evangelho. Elas não ouviram denominações que argumentavam: esse está certo, aquele está errado. Elas ouviram uma mensagem do Evangelho que cortava até ao coração. João pregou o batismo do Espírito Santo. Ele nunca pregou algo que não tinha lhe pregou, o que havia recebido. Ele recebeu de Deus. E os homens de Deus que não enviados para os campos hoje não têm direito de pregar o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Essa é a primeira qualificação de um ministro, é ser cheio do Espírito Santo. Então, o que fosses ver, um homem ricamente vestido, ele disse: aqueles que estão vestidos ricamente são de palácios de rei. João estava longe demais de Hollywood para ser um tipo de pregador social bem vestido. Que fosses ouvir um homem de ótima instrução. João foi para o deserto aos 9 anos de idade. A história diz: sua instrução veio de Deus. Ora, eles foram ver seu diretor de campanha, um homem eloquente que podia pregar as campanhas e fazer todas as igrejas cooperarem. Ora, claro que não. Ele repreendeu o fariseu e sacerdotes. Ele chamou a sociedade ministerial um grupo de cobras. Ele falar que a sociedade é um grupo de cobras. Ele disse: ó víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não comecei a dizer em vós mesmos: nós pertencemos a isso ou pertencemos àquilo, pois destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
O que precisamos hoje é de um pouco mais de pregação de João Batista, ungida como o Espírito Santo. Ele não se retratou quando eles vieram, quando ele pregou sobre casamento e divórcio. Ele pregou francamente sobre o evangelho franco, porque não se retratou disso, porque ele estava ungido, ele não podia deixar de ser o que era. Você não pode deixar de ser o que é, mesmo que seja pecador. Você não é responsável por ser pecador. Você é responsável por continuar pecador. Então qualquer um não é responsável de ser pecador, mas ele é responsável por continuar sendo pecador. Há um caminho preparando para você. Mas quando a ser pecador, você nasceu assim. Deus não o chama, não manda para o inferno por ser pecador. Deus o manda para o inferno porque você não se arrepende e aceita Cristo como seu Salvador. Você recusa a tomar o caminho certo. Você manda a si mesmo para o tormento. Você manda sua própria alma para o seu destino eterno, com base no livre-arbítrio de suas próprias convicções. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele nunca mandou, a ninguém mandará. Então, meu querido, vai encerrar agora, porque vai dar 1 hora de live aqui no TikTok. Deus não manda ninguém para o inferno. Quem manda é você próprio mesmo, que não toma o caminho correto, que não arrepende dos seus pecados e tem o livre-arbítrio de decidir se essa mensagem é verdadeira ou não, se você vai ser batizado no nome do Senhor Jesus ou não. Então eu vou encerrar a live, porque o TikTok já terminou ali, ó. Eu vou continuar amanhã, se Deus quiser. Eu estou lendo aqui, ó, que fosses ver. Quando você vai receber uma pregação, o que é que você foi ver lá? O que é que você está querendo ouvir? Então, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live. Hoje não vai dar para ter hino, porque eu me alonguei aqui, fiquei 1 hora, eu envolvi muito. E já foi dada aí a palavra para vocês hoje. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Reflita na mensagem que foi falada, foi pregada para você. Busque na Escritura. Ore a Deus. Ore a Deus, fala, Senhor Jesus, essa mensagem que ele está falando é verdade ou não é? Deus não deixa nada oculto se você buscar ele de todo o seu coração. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia, fique com Deus. E eu vou encerrar a live. Vou fazer uma oração então, para que Deus possa te abençoar aí. Apesar que lá no TikTok. Senhor Deus, eu li a tua palavra, a tua mensagem, mas quem pode ir aos corações da pessoa é só o Senhor, Pai. Vai ao coração de cada pessoa essa manhã, Senhor, trazendo entendimento para os seus corações. Não deixa que as pessoas sejam enganadas, Senhor. A tua palavra é mais eficaz, Senhor. Passarão céus e terra, mas a tua palavra não há de passar. Abençoa essa mensagem, essa tua palavra, Senhor. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas que ouviram essa mensagem. É uma mensagem maravilhosa, Senhor, mas é uma responsabilidade tremenda. Quem ouviu essa palavra, Senhor, ele já está, sabendo o que ele necessitaria para estar na tua presença. Ele necessitaria de arrependimento, Senhor. Se ele arrepender e for batizado no nome do Senhor Jesus, ele será salvo, porque ele creu na tua palavra, a tua palavra foi pregada, foi dita. Então o coração dele fugiu e ele aceitou a tua palavra.
Mas quem não crê e não for batizado já é condenado, porque não creu. Então, o Senhor disse que ide a todo mundo, levai o evangelho, pregai a todas as criaturas. E aqui estamos, Senhor, levando a tua palavra. Então, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar indo ao coração dessas pessoas para que elas possam saber a gravidade do que está sendo dito e que elas não passem despercebidas, porque amanhã pode ser tarde demais. Então eu entrego essa palavra, entrego em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham um bom dia, fique com Deus, a paz do Senhor esteja com vocês aí.